ponto de vista quantitativo, a gente tem um déficit de professores, especialmente os de matemática. Porque daqueles que aprenderam matemática no ensino médio, que já é uma porcentagem pequena, aqueles que chegaram à formação para serem futuros professores, quando eles estão na licenciatura, então vou começar a fazer estágio numa escola, vou a fundo nessa carreira do magistério, ele é seduzido por um mercado que está aquecido no Brasil, que por mais que a gente tenha várias questões econômicas, mas a gente está com o mercado aquecido, a gente está numa situação de pleno emprego, e a pessoa que sabe matemática no Brasil é a elite intelectual. Assim, faz parte dos poucos que sabem matemática. Então, você tem bancos atraindo, você tem construtoras atraindo, você tem aí um monte de gente que quer gente que sabe matemática. Então, entre você ganhar um salário inicial de R$ 1.500 ou ganhar um salário inicial de R$ 4.500, ainda mais um jovem que é importante ter uma renda, é importante poder morar num lugar melhor, é importante poder levar a namorada no cinema, é importante ter, enfim, o celular, o tênis, etc., ele acaba optando pelo mercado. O que a gente tem que lembrar é que assim, o professor polivalente, que é o professor dos primeiros anos do ensino fundamental, ele é um professor que fez pedagogia. O curso de pedagogia, em geral, atrai as pessoas que se dizem de humanas, ou seja, as pessoas que têm mais facilidade com língua portuguesa, com história, geografia. Eram essas as disciplinas que as professoras, porque em grande medida são as mulheres, gostavam quando elas estavam na escola. Então, elas vão para a pedagogia. É muito difícil você ver uma pessoa que fala, não, eu sou de exatas e vou fazer pedagogia, certo? Então, assim, já são pessoas que têm mais facilidade com língua portuguesa, elas gostam mais, tal. Depois, na formação, lá na faculdade, ela tem mais ênfase na língua portuguesa também. Na alfabetização, como alfabetização, não alfabetização matemática, mas na alfabetização na língua. Então, ela tem já uma predisposição a gostar mais, a querer mais língua portuguesa e outras áreas. Ela teve uma formação mais intensa em língua portuguesa e menos em matemática. Então, isso faz com que ela dê menos ênfase também, quando ela for uma profissional, na matemática. A gente tem que mudar fazendo com que, primeiro, aí é o início do início, a gente tem que ter uma carreira docente atrativa. Não tem jeito, a gente tem que pagar melhor os professores do Brasil, principalmente o salário inicial, porque a gente tem que atrair os melhores alunos do ensino médio para serem os futuros professores, porque a gente tem um ciclo virtuoso aí, em que os melhores ensinam os seguintes. Com isso, você faz com que a formação inicial dos professores também tenha que se mexer. É importante que a formação dos professores seja adequada a essa tarefa que é tão difícil, tão complexa. Eu acho, de verdade, que ensinar 40 alunos é mais difícil do que operar o coração. É mais difícil. Então, a formação do professor tinha que ser nesse nível, no nível de realmente formar para enfrentar uma sala de aula com 40 crianças diferentes, que têm backgrounds diferentes, que têm vocações, interesses, enfim, são sujeitos diferentes. Não é fácil. Então, a formação tem que ser muito rigorosa, tem que ser muito boa essa formação. Eu cheguei a fazer magistério também, então eu tenho essa ligação com a pedagogia. E eu vi justo essa dificuldade de um professor lidar com todas essas matérias que ele tem que ensinar. E acaba que, naturalmente, assim, as pessoas têm um medo da matemática, vão fugir da matemática e aquele ensino acaba ficando fraco nas séries iniciais com matemática. E eu sempre gostei muito de matemática, então acabei optando por depois fazer matemática, mas eu sempre gostei de ensinar crianças, então esse curso vem um pouco de encontro assim, com uma coisa que me realiza também como profissional, porque eu gosto de trabalhar com crianças e eu amo trabalhar com matemática, e eu acho que se dá para ensinar e motivar as crianças na aprendizagem de matemática, acho que isso já é uma grande ajuda e já vai ter valido. Se eu sei língua portuguesa, mas isso me ajuda na matemática. A matemática ajuda na língua portuguesa e outras habilidades como leitura, trabalhar em grupo, ter persistência, saber se concentrar, que são outras atividades que ajudam a desenvolver isso numa criança, O teatro ajuda muito isso. Leitura ajuda muito nisso, Ler livros, ler muito, isso ajuda a desenvolver habilidades que vão ser importantes para a matemática. Porque, em geral, as pessoas falam assim, mas aquilo que eu leio para o meu filho à noite vai ajudar ele a ser criativo e a ler e escrever melhor. Não, na matemática também. Porque a criança que se concentra 20 minutos escutando uma história, ela é capaz de se concentrar para resolver um problema de matemática.
Isso é tudo muito intrincado. O conhecimento ele não se constrói subitamente. O conhecimento se constrói aos poucos. E o conhecimento não se constrói sem valores, o conhecimento se constrói com valores. O que acontece com a matemática é que muitas vezes, pela dificuldade que a matemática é dada, porque em algum momento não se entendeu bem, porque em algum momento a matemática foi vista como o bicho-papão, porque em algum momento foi mais fácil, uma solução preguiçosa de dizer é difícil, portanto não vale a pena o esforço, a matemática foi sendo deixada de lado. E grande parte da teorização que é feita em termos pedagógicos, ela não privilegia muito a matemática. Tanto que quando você começa o entendimento de como você constrói o conhecimento das crianças, você começa muito com a questão da alfabetização, que é mais visível. Muitas vezes se pensa que é mais prático, mas na realidade não é, porque a matemática ela faz parte do dia a dia. As crianças precisam comprar uma merenda escolar e precisam saber do troco. As crianças veem números por todos os lados, não apenas na televisão, mas quando elas vão ao mercado. As crianças escutam falar de coisas e faz parte da construção do sentido comum. Mas tem alguma vez algum adulto que vai chegar e vai dizer matemática é chata, matemática não é bom. Ou como eu já escutei da minha própria filha quando era menor, matemática é para meninos, matemática não é coisa de menina. Ou seja, vai da discriminação de gênero até uma discriminação socioeconômica.